Olá, tudo bem? Eu sou o Andréa Félix, aqui do GG Rio de Janeiro, e hoje eu vim aqui trazer uma dica bem rápida, utilizando o Gemini e o Notebook LM. A saber, nós vamos falar aí do sacolão do Gemini. Traga apenas um ingrediente, entre apenas com um arquivo, e saia com um banquete completo, tá? Então, vamos logo aqui trazer essa nossa dica que eu gosto muito, eu utilizo muito, né, em relação ao uso da inteligência artificial. Deixa eu só abrir aqui a tela rapidinho, deixa eu compartilhar. Vamos lá? E daí, então, vejam só. Vou trazer aqui o Gemini, ok? E já estamos aqui com a tela do Gemini e vejam só. Olá, Andréia, por onde começamos? Na verdade, aqui eu não vou trazer nem PDF, tá? Eu vou trazer imagens mesmo. Imagens de um arquivo que eu tenho aqui, de aula que eu dei, né, que eu trabalhei expressões idiomáticas com o quinto ano em julho de 2023, tá bom? Então, aqui bem rápido, subiram já as imagens, não é nenhum PDF. E daí, vejam só. Eu vou colocar aqui um pedido, não preciso trazer um prompt recheado como antes, no primeiro momento em que nós estávamos utilizando a inteligência artificial, e aqui eu vou dizer para o Gemini que eu preciso de instruções para a criação de um notebook LM para, para um podcast sobre expressões idiomáticas. E quero que tenha como base as imagens em anexo. Pronto. Não entrei muito em detalhes, ele já vai me trazer aqui as instruções. E vejam só, em poucos segundos, eu tenho aqui as instruções, tá? De como configurar esse notebook LM. E vamos ver se ele me traz mais alguma pergunta. Olha só, estruturação do podcast, beleza, overview. Com essas instruções, você transforma o material da professora Adriana Pombe e Andréa Félix em uma série de áudio educativa e divertida. E vejam só, ele ainda viu que nessas imagens tem também o nome de uma colega, que na época eu trabalhava com ela com língua portuguesa, trabalhando na língua portuguesa, tá? Então, vejam só, estruturação do podcast, ok? Aqui ele me trouxe como foi que ele fez, e vamos lá. Crie um novo caderno com o título podcast, O Brilho das Expressões Idiomáticas, acione a fonte. Beleza. E aí, ó, vou copiar aqui a estruturação do podcast. Vou fazer essa cópia do que ele me trouxe, porque eu já tinha verificado tudo que ele sempre tem trazido, é de fato o que eu preciso. Ok. Vou agora aqui abrir um notebook LM. Vou compartilhar aqui a guia para gente. Vou aqui nos apps. Vou abrir o notebook. E como eu já tinha configurado, já tinha feito o teste em relação a esse detalhe, eu vou já abrir daqui a pouquinho aqui, ó, que já tem um criado aqui para gente, tá? Vou abrir o notebook. Não quero trazer aquele texto como fonte, porque se eu quisesse trazer aquelas instruções do Gemini como fonte, era só eu abrir em texto copiado e daí então fazer a colagem dele aqui. Vou já colocar o nome, primeira coisa que eu sempre faço, caso falte luz ou alguma coisa parecida,
eu já tenho aqui o arquivo criado, tá? E eu vou só colocar aqui as instruções que ele me trouxe, que o Gemini me trouxe, no notebook LM. Vejam só que ele vai fazer a análise, certo? E daí, então, eu posso, nesse momento, salvar nas observações. E uma vez salva, uma vez tudo que eu trouxe aqui salvo, eu posso ainda transformar em fonte. Veja só, nos 3 pontinhos e transformei em fonte, tá? Posso ainda aqui adicionar fontes. Vejam só, eu vou em enviar arquivos e as mesmas imagens que eu levei lá no Gemini para ele ter como base, agora o Notebook LM também vai fazer a leitura dessas imagens. Vejam só. E a partir do momento que eu selecionar aqui o resumo em áudio, que no caso é a geração de um podcast, eu posso aqui selecionar todas ou simplesmente selecionar o que eu quiser que seja gerado nesse podcast, na apresentação, seja o que for que eu queira gerar, tá bom? Então, aí eu vou clicar em resumo, vou ter aqui análise detalhada, eu quero resumo, eu quero uma crítica, um debate, português Brasil, duração curto. Aqui eu posso trazer mais estratégias, posso trazer um outro prompt mais estruturado, posso trazer aqui foco prático, público leigo ou um formato dinâmico. Posso aqui, inclusive, em quais aspectos os apresentadores de IA devem se concentrar nesse episódio. Eu posso colocar aqui qual o foco que eu quero que seja dado nesse podcast e vou gerar. Como a geração desse material demora um pouquinho, vejam só, eu vou voltar aqui no que já estava criado e vejam isso, pessoal. Simplesmente espetacular. Gente, imaginem a seguinte cena: uma reunião tensa de diretoria. Os gráficos de vendas estão todos em queda livre, o clima está super pesado. E aí o diretor financeiro vira para a equipe, dá um suspiro fundo e diz: bom, quem é que vai descascar esse abacaxi? Todo mundo na sala entende a gravidade do momento, né? Com certeza. O silêncio deve até reinar na sala depois de uma frase dessas. Exato. Mas, olha, se a gente parar para pensar de forma puramente literal, a imagem é completamente absurda. É como se no meio de uma crise corporativa gigantesca, alguém simplesmente jogasse uma fruta gigante e espinhosa em cima da mesa de vidro e pedisse uma faca. E aí, na verdade, quem descasca esse abacaxi para gente em remixar atividades, imagens, PDFs, o que a gente tem guardado de melhor, que são os nossos materiais criados, quem descasca esse abacaxi é a inteligência artificial do Google. Então, a gente vai ficando por aqui e espero que essa dica venha te ajudar, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau.